então. 14ª rodada do campeonato começou na sexta-feira, com o Internacional e Coritiba vencendo por 3-0 aí o time da casa, o Internacional, debaixo de muita chuva lá no Beira-Rio. A Coritiba que estava fazendo um bom campeonato, né? Principalmente jogando em casa, esse jogo foi fora. Mas em casa o Coritiba não tinha perdido até enfrentar o Palmeiras algumas rodadas atrás. Perdeu para o Palmeiras em casa e depois o Coritiba só perdeu. Inclusive na rodada anterior, né, na 13ª, tinha perdido em casa o clássico para o Atlético Paranaense. Foi a segunda derrota em casa, né? Antes tinha perdido o Bragantino, então são 4 derrotas consecutivas aí do Coritiba. O Inter venceu aí por um bom placar, foi muito superior na partida, um dos melhores jogos do Inter, eu acho, hein? Melhor do que aquele que ele venceu o Flamengo por 3-1. Tá melhorando o Internacional, ainda acho que é um time que poderia jogar mais do que joga, mas é o Mano Menezes, o técnico também tem que entender, né? Era um jogo contra um time mais fraco, então o Inter fez esse resultado aí expressivo. Para mim 3-0 não é goleada, mas é um resultado muito bom, né? É quase uma goleada. Que 4-0 goleada, 3-0 não. Para mim, goleada de 4 para cima. Mas tá aí, né? Coritiba pode começar a se preocupar. Na verdade, o Coritiba já tinha começado o campeonato preocupado porque a briga dele é para não cair mesmo, né? Não sei se ele se iludiu em algum momento ali lá em cima. Mas liga o alerta aí, hein? E o Internacional está em 4º lugar, com 24 pontos, mesma pontuação ali do terceiro colocado Atlético Paranaense, que é o próximo jogo que vamos falar agora. O Atlético Paranaense venceu por 4-2 o Bragantino na Arena da Baixada, com direito a frango do goleiro do Bragantino, o Cleiton, que eu sempre falei que acho um goleiro fraco. O Bragantino que pagou muito caro nele, né? Foi 5 milhões, não foi 5 milhões de reais, né? Foi 5 milhões de euros, eu acho. E eu acho que não valia isso, cara. Hoje ele é o capitão do Bragantino e eu acho ele um goleiro muito comum. Às vezes tem bons momentos, mas a maioria das vezes ele não passa muita segurança e vira e mexe ele falha, comete falhas. Com frequência. É que ele é raro, mas acontece muito, né? O Cleiton, para mim, o Bragantino deveria ter buscado outro goleiro. E até tem lá o Lucão, né? Que era do Vasco, que jogou várias vezes na seleção sub-20. O Cleiton também passou pelas seleções de base, então inclusive na seleção olímpica ele era convocado, né? Acabou não indo para a Olimpíada. Mas isso aí, grande vitória do Atlético Paranaense, que teve aquela recuperação fantástica. Estamos sempre falando do trabalho do Filipão. Não é só técnico estrangeiro aí que vai bem, né? E aí, o Filipão tá ultrapassado ou não? Tá dando certo no Atlético Paranaense nesse momento, deixando o time na terceira posição. E o Atlético agora vai ter reforços, né? O Fernandinho chegou, foi apresentado ontem, né? E eu acho que aqui no Brasil ele vai jogar muito bem, como ele fez um bom final de temporada com o Manchester City, né? O Guardiola ainda queria contar com ele, ele tinha propostas ainda do futebol europeu, sem ser do Manchester City para renovar, né? Quer dizer, e tinha outras propostas aqui do Brasil também, de outros times. Mas ele optou aí por voltar ao Atlético Paranaense, voltar para casa, onde tudo começou na carreira dele, no Furacão, para retribuir o que o Atlético fez por ele e agora quer escrever o nome, né, na história do clube como ídolo. O Flamengo venceu por 3-0 o América também no sábado. Primeiro tempo muito fraco dos dois times, né? Demorou um tempão para sair a primeira finalização, mas o Gabigol fez um gol, perdeu um pênalti, foi vaiado, aí falou que todas as torcidas do Brasil já vaiaram ele. E o Gabigol tá até agora procurando uma rima para pescoço, né? Lil Gabi Trapper. O Arrascaeta fez um gol também e o Marinho fez o terceiro gol. O Marinho que está precisando de confiança no Flamengo, né? Não rendeu no Flamengo até agora. Nesse jogo ele marcou aí um gol, foi o segundo gol dele pelo Flamengo, acho, né? Tinha marcado no Campeonato Carioca e voltou a marcar nesse sábado. O América Mineiro tem que ficar muito ligado na questão contra o rebaixamento. Joga nessa semana pela Copa do Brasil contra o Botafogo. Poupou o Jailson, né? Eu acho que o Jailson foi poupado, não foi lesionado. A não ser que ele esteja com Covid, eu não tenho essa informação. Mas o Jailson não foi titular nesse jogo contra o Flamengo, foi o Cavicchioli, que é um bom goleiro também, né? Ano passado foi bem. É isso, o América tem que se ligar. O Flamengo tinha que vencer esse jogo de qualquer jeito.
o placar eu acho que chega a ser um pouco enganoso pelo que o Flamengo jogou. Mas tá aí a vitória. Acréscimo de tempo, 4 minutos. Corinthians e Santos, 0-0. O jogo que teve o 4-0 na semana passada pela Copa do Brasil. Dessa vez o Corinthians poupou o time inteiro para jogar contra o Boca hoje pela Libertadores. E aí ficou isso aí, né? 0-0 o time reserva do Corinthians. Eu achei que o Santos poderia ter vencido, né? Com enfrentar o time reserva, mas a garotada do Corinthians conseguiu segurar, mas não conseguiu fazer gol no time do Santos. E esse não poupou para a Sul-Americana, né? Nem deve fazer isso. Agora, Atlético Mineiro e Fortaleza, esse foi o grande jogo da rodada, sem dúvida alguma, né? 3-2, uma grande virada do Atlético Mineiro, perdia por 2-0, Fortaleza abriu o placar muito cedo, um golaço do Romarinho, olha o Romarinho! E aí, o Fortaleza fez 2-0, mas o Atlético Mineiro, nos 10 minutos finais, né? Não, fez o primeiro aos 30, eu acho, nos 10 minutos finais fez 2 gols. Cara, sensacional a virada, 3 gols de cabeça. O Atlético Mineiro com desfalques, né? O Hulk ficou fora e estava na arquibancada torcendo como torcedor. E o Galo venceu por 3-0, gols do Vargas, do Hever e o último foi do Hever, né? Não lembro quem fez o terceiro, acho que foi o nome dele é Kleber ou Caleb? É Caleb, eu acho, né? Ou foi o Sávio, não sei. É um garoto da base aí, né? Ou foi o Caleb ou foi o Sávio, Savinho, né? Mas o que interessa é a grande virada do Galo, que é um dos favoritos ao título, e que emplacou uma sequência de vitórias, né? Tinha vencido aqueles 2 jogos contra o Flamengo, aí o treinador ficou mais tranquilo e parecia que perderia para o Fortaleza nesse sábado, e aí acho que o Turco Mohamed voltaria a balançar. Só que o Galo conseguiu essa virada espetacular. E o Fortaleza segue agora, voltou para a lanterna do campeonato. Tinha ultrapassado o Juventude, mas o Juventude passou de novo à frente do Fortaleza, porque empatou em 0-0 com o São Paulo, né? Não é o jogo da ordem aqui, mas vamos falar logo que foi um jogo que ficou 0-0. O São Paulo, obviamente, foi melhor para jogar em casa, mas não conseguiu fazer gol, e foi melhor, mas nem tanto, né? Foi um jogo muito fraco.
o Rogério Ceni imitou o torcedor no fim do jogo, tirando o casaco, né, e jogando longe. No caso, o torcedor do São Paulo jogou a camisa do São Paulo mesmo. Né? E o Rogério tirou a jaqueta lá e mandou longe no final do jogo, né? Quando o Miranda perdeu um gol inacreditável ali, perto do fim da partida, né? Pouco antes do fim da partida. Teve aí o Palmeiras empatando em 2-2 com o Avaí, o Palmeiras segue na liderança, um empate surpreendente, mas o Palmeiras empatou porque o Avaí fez 2 gols em bolas paradas, né? Um de pênalti, talvez nesse jogo pudesse ter as polêmicas, né? Mas como eu não assisti ele ao vivo, não sei, não vi a repercussão também em nenhum programa ontem, porque eu não assisti os programas. Eu não tenho assistido muito programa de esporte, tradicionais. Bom, mas foi aí 2-2 e o Palmeiras tomou o gol de pênalti, né? Inclusive o Avaí saiu na frente. Aí o Palmeiras virou o jogo, fez um gol de pênalti também com o Scarpa e outro gol com o Rony. Não foi de bicicleta ainda, né? O Rony segue buscando a bicicleta dele. Quando será que vai sair? E teve o golaço de falta do Jean-Pierre para empatar o jogo. Por isso, o Palmeiras não contava que ia tomar aquele gol. Golaço do Jean-Pierre, ex-Grêmio, né? Tomara que ele consiga dar a volta por cima aí no Avaí. Porque é um jogador que tem talento, tem qualidade. O Fluminense ganhou de 1-0 do Botafogo, no clássico vovô, né? Clássico mais antigo do Rio de Janeiro. 1-0 nos minutos finais, gol do Manuel, zagueiro, que tinha marcado contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil semana passada, é o zagueiro artilheiro. E o Fluminense marretou o jogo inteiro, o Botafogo se segurou, mais uma hora não conseguiu segurar mais, foi um golaço do Manuel, o jeito que ele limpou os marcadores e bateu sem chance pro Gatito Fernandes. Esse jogo que foi a despedida do Luiz Henrique, que tinha se despedido do Maracanã na quinta-feira passada, agora se despediu de fato do Fluminense, foi o último jogo dele com a camisa do tricolor das Laranjeiras, vai rumar aí para o Real Betis da Espanha, o Luiz Henrique. E também, né, o Fred vai se despedindo, vai terminar o contrato dele nesse mês de julho, ele não vai renovar e vai se aposentar do futebol. O Felipe Melo também fez aniversário no domingo, mas ele entrou em campo, eu nem lembro. Hein? Entrou no segundo tempo, acho, para dar aquela tumultuada. Ceará e Atlético Goianiense 1-1. O Atlético Goianiense saiu na frente, né? Agora eu não tenho certeza. Mas eu acho que o Atlético Goianiense começou ganhando, tomou um empate do Vozão. Esses dois times que fizeram uma boa campanha na Sul-Americana e tem oitavas de final da Sul-Americana essa semana. O Ceará, principalmente, né, que fez a melhor campanha da história da Sul-Americana. 100% de aproveitamento na fase de grupos. E o Goiás ganhou de 1-0 do Cuiabá, gol do Pedro Raul. Cuiabá vai se tornando um dos favoritos para cair também, né? O Goiás também é um candidato, mas como eu vinha falando, né, na última rodada que ele jogou contra o Corinthians, que esse é um jogo difícil e foi, o Goiás não facilita jogo para ninguém, né? Principalmente um jogo desse em casa, ele era o favorito e venceu.
Bom, a classificação, então, depois dessa 14ª rodada, ficou assim. Ninguém tem jogo a menos, tá? Todo mundo tá certinho, ainda bem, né? Todo mundo com o mesmo número de jogos, de partidas. Palmeiras liderando, então, com 29 pontos. Segundo lugar, o Corinthians com 26. Terceiro, o Atlético Paranaense com 24. Mesma pontuação de Internacional e Atlético Mineiro. O Fluminense é o sexto colocado com 21. O Santos é o sétimo com 19. São Paulo também tem 19, a dupla Sansão. O Flamengo, Botafogo, Avaí, Bragantino, esses 4 têm 18 pontos. Atlético Goianiense, Goiás e Ceará têm 17. Coritiba e América Mineiro tem 15. O América Mineiro já dentro da zona de rebaixamento, Coritiba fora. O Cuiabá tem 13 pontos, Juventude 11 e o Fortaleza 10. Juventude que está aí com o Humberto Lousa, né? Fez seu primeiro jogo contra o São Paulo. Eu não lembro se ele já estava lá ou não, na beira do campo, mas é o novo técnico do Juventude, e o Juventude conseguiu esse empate contra o São Paulo no Morumbi. E aí deixou a lanterna do campeonato novamente para o Fortaleza, que acabou tomando aquela virada, né, do Atlético Mineiro. Caleri segue sendo artilheiro do campeonato com 9 gols, faz tempo que não marca, né? Estão tocando, mas ele não está fazendo gol. Série B, tá na tela já? Tá. Começou já a 15ª rodada, começou ontem. Estamos vendo aí já os resultados. Ó. O Chapecoense perdeu mais uma, 2-1 para o Operário. E o Sampaio Corrêa ganhou de 2-0 do CSA, do Alberto Valentim. Né? A Chapecoense que deu início também, né, à 14ª rodada. A Chapecoense sempre com jogos no início da semana, né? Semana passada, 2 semanas seguidas jogando na terça-feira, abrindo a rodada. E abriu a rodada dessa vez jogando na segunda-feira. Tinha perdido na semana passada para o CRB de 2-1. Os outros resultados ali, Ponte Preta 0, Sampaio Corrêa 0 também. CSA e Grêmio 1-1. Londrina venceu por 3-1 o Guarani na sexta-feira. A gente fez a live antes desses jogos aí, né? Londrina e Guarani, Vasco e Operário. Os dois times da casa venceram, né? O Londrina por 3-1 o Guarani e o Vasco por 3-0 o Operário. Né? O Vasco que teve muita dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo. Não esperava que terminaria com um placar desse, né? Acho até que serve mais ou menos o que eu falei do Flamengo lá. O time não jogou isso tudo por um placar desse, que não é uma goleada, mas é um placar expressivo. Mas o Vasco segue invicto, o único time invicto na Série A e na Série B. E teve um golaço de falta do Palácios, né? Primeiro gol dele pelo Vasco. Chance do Vasco na bola parada. Palácios foi pra ela, jogou no ângulo, que golaço! É isso, grande vitória. O Criciúma ganhou de 1-0 do Vila Nova. O Novo Horizontino ganhou de 1-0 do Bahia. Sport Brusque 0-0. Tombense 1, Náutico 1. Ituano e Cruzeiro, né? Com esse jogo que vai acontecer no dia 5 de julho. Não entendo até agora porque esse jogo foi adiado. Sendo que o Cruzeiro poderia ter jogado domingo. O Cruzeiro jogou na Copa do Brasil quinta-feira, né? Mas no domingo ele podia jogar com o Ituano. Por que o Ituano jogou com alguém aí por outro campeonato? Se for aquelas negócio de campeonato paulista lá de Série B, sei lá, do interior, que se lasque, meu. Arruma outra data.